Oi, gente, boa noite. Tudo bem? A paz. Coloquei uma música de fundo aqui, Quebra o Meu Vaso, do André Aquino, da Lumelpídio. É uma música, um louvor maravilhoso. Não é uma música, gente, é um louvor maravilhoso. Hoje o vídeo tá um pouquinho diferente, tá? Não sei quanto tempo vai durar, mas tá um pouquinho diferente. Hoje eu não tenho estudo bíblico, porque eu não estudei. Eu tenho que passar para vocês algumas coisas onde a gente parou, né? Sobre Rebeca, Isaac, né? E Jacó e Esaú. Ainda não consegui passar para vocês, eu não estudei essa semana. Gente, que semana. Que semana. E o Espírito Santo pediu para eu contar meu testemunho aqui. Eu contei meu testemunho hoje para 2 pessoas e eu tava... Ai, pelo da Yarin, gente. Tava lavando a louça, eu fechei a porta aqui, ela pediu para entrar. Não quer que eu feche a porta. Se ela latir, eu fecho. O Espírito Santo pediu para eu contar o meu testemunho então. Porque ele viu que eu falando não me machuca. E eu falando, eu lembro do cuidado de Deus na minha vida, sabe? Porque essa semana foi difícil, às vezes eu esqueci algumas coisas. Eu vou ler pra vocês aqui então, ó, segundo a Coríntios, tá? 4, 8. Eu vou ler 8 ao 10, tá bom? Eu fui pesquisar na Bíblia, gente, sobre o assunto que eu vou falar com vocês e ver essa palavra que o Senhor falou, então fale em cima dessa palavra. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, traz a vida de Jesus na nossa vida, para que a vida de Jesus seja revelada em nós, em tudo. Hoje o pastor da minha igreja falou isso. Falou que é difícil ser crente, é muito difícil, gente. Olha, é muito difícil ser crente, porque é fácil, né? É fácil você falar o que você quer falar, você descambar com tudo, você acabar com a vida, é muito fácil. O difícil é ser ali, ó, beabá da Bíblia mesmo, tentar ser parecido com Cristo. Isso te esmaga, te aperta, te sangra, te... Igual tá aqui, gente, você fica perplexo, mas você fala, opa, peraí, eu tenho meu Deus. Eu começo a olhar pra Deus. Então, eu queria falar pra vocês sobre uma experiência que eu tive em 2002, tá? Eu tentei suicídio muito tempo. Minha primeira tentativa de suicídio foi com 12 anos. A minha avó faleceu dos 6 aos 8. Eu morei com os meus pais, com meu padrasto e minha mãe. Mas ela estava viva ainda, lutando pela vida. E, né, gente, 40, 30 e poucos anos atrás, não era tão avançada assim com a doença do câncer, né? O tratamento, né? Acho que vai cair meu celular aqui, gente. Vamos lá. Hoje é mais avançada as coisas. Nós cremos no poder no nome de Jesus também. A gente tem muito testemunho na internet sobre a cura do câncer. Mas enfim. Nossa, gente, não peguei água. 1 minuto. Voltei, sabia que isso foi uma coisa. Eu vou falar muito, então não preciso de água. Vamos lá. Com 12 anos, não quero explanar o que eu sofri aqui, tá, gente? Eu quero só relatar. Foi a primeira tentativa de suicídio. E aí foram várias consecutivas. Com 12 anos eu tomei uns remédios, aí eu fugia de casa. Sempre tentando fugir daquilo que eu tava vivendo, daquilo que eu tava sofrendo, né? A opressão era grande. A opressão interna e externa, tá, gente? Interna, dentro de mim, o diabo trabalhava na minha mente. E eu sofria opressão externa também, tá? Física, né? Mas eu já perdoei meus pais também. Graças a Deus, a gente se dá muito bem agora. Enfim, depois eu tentei outras vezes. Eu tenho algumas marcas aqui, não sei se vai dar pra ver. Acho que não vai dar pra ver, gente. A tatuagem cobriu algumas. Acho que não vai dar pra ver. Tem algumas marcas de corte que eu fazia também, sabe? A intenção sempre era morrer. O diabo sempre falava que eu não era querida, que ninguém me amava, que ninguém gostava de mim, que eu atrapalhava a vida de todo mundo. Ele sempre trabalhava com esse pensamento na minha mente. Eu cresci com isso, lutando com isso, tentando viver, tentando ser uma boa pessoa, uma boa mulher, uma boa filha. Eu já tinha desistido porque parecia que nada que eu fazia agradava.
E aí em 2002 quero chegar nessas tentativas. Gente, foi tentativa de perfume, tomar veneno de rato, foram muitas coisas, tá? E nunca acontecia nada comigo, nada comigo. Até depois dessa tentativa, eu injetei ar na minha veia e eu senti o ar entrar no meu coração. E meu coração parou e voltou a bater. Eu não morri, gente. Então o Senhor tem um plano muito grande na minha vida. Eu sei disso. O Senhor sabe. Ele tá me fazendo lembrar agora, gente, essas outras tentativas, sabe? Para saber tanto de vezes que o Senhor cuidou de mim e me salvou. Mais importante essa de 2002. Aconteceu alguma coisa em casa e eu fiquei chateada e eu sentei, meus pais tinham uma caixa de remédio, assim, até que eles não tem mais isso lá. Uma caixa com muitos remédios, coisa de pressão, coisa do meu pai e da minha mãe, né? E eu tomei, gente, eu sentei, eu lembro que eu fiquei umas 2, 3 horas tomando aqueles comprimidos, abria todas as cartelas. Gente, sabe, assim, não tem como explicar, sabe, o que eu tava sentindo naquele momento. Eu não me lembro, graças a Deus também, porque eu acho que se eu me lembrasse ia ser muito ruim. E eu tomei todos aqueles remédios e eu falei alguma coisa pra minha mãe. Falei, mãe, acho que eu tô passando mal e tal. E aí ela correu e viu, porque já sabia que eu era cheia de querer fazer essas coisas. E viu que eu tava com a caixa quase vazia lá, que eu tinha tomado tudo. E aí meu pai veio, me deu um tapa, eu desmaiei, não sei, gente. Eu sei que eu cheguei no hospital desmaiada já. E eu não vi nada. Quando eu dei por mim, uma luz muito forte, gente. Uma luz muito forte. É uma luz branca, que não é tipo esse branco dessa garrafa. É parecido, acho que um pouco branco. Não sei, é uma luz que não tem aqui no mundo, gente. Não tem aqui, é uma luz diferente, não tem. Eu, graças a Deus, nunca mais vi aquela luz. Só quero ver o dia que eu for pra glória com Jesus. Mas teve aquela luz e uma voz falou, volta lá agora, não é pra você estar aqui agora, não é só hora. Falou nessas palavras, né? E quando eu vi, eu tava no teto da sala aqui do pronto-socorro central. Isso 2002, tá, gente? Eu não lembro o mês, mas eu lembro que o ano era 2002. E minha mãe chorando na porta e eu lá de cima vendo, sabe? Minha mãe chorando assim, encolhida na porta, naquele sofrimento dela, coitada. E eu ali sendo entubada, reanimada, passando sonda, eles dando bastante injeção em mim, pegando a veia, enfim, fazendo todos os procedimentos. Que depois eu fiz o curso de técnico de enfermagem, eu fui entender o que é, mais ou menos o que eles estavam fazendo ali. Mas enfim, o meu espírito, eu, né, voltei pro meu corpo, pro corpo da Sabrininha. Eu abri o olho, gente, mas uma dor, uma cãibra, começou a me dar cãibra em tudo. E eu comecei a me contorcer. E eu levantei, comecei a arrancar os tubos, comecei a arrancar tudo e saí andando, me contorcendo mesmo, a perna torcendo. Gente, que cena, nossa, demoníaca. Mas eu voltei ali me contorcendo, andando, e os médicos ficaram parados. Ninguém fez nada, porque ninguém entendeu, né? Não, porque eu acho que eu já tinha morrido. Eu acho que eu morri, né, gente? Não é ali, não é aquele caso que a pessoa ficou 20 minutos morta e o pessoal tem o testemunho que volta. Meu testemunho foi uma EQM, quase morte, né? E aí minha mãe veio e falou alguma coisa, as enfermeiras me pegaram, tal, me deitaram na maca, me acalmaram e tal, acho que eu dormi, não lembro. Aí eu consegui levantar de novo. Aí o médico falou, olha, ela vai ter que fazer lavagem no estômago, porque ela tomou muita coisa. E a médica chegou e falou, minha mãe falou, se ela tivesse tomado acho que mais 3 desse comprimido aqui, que minha mãe pegou as caixas, as coisas vazias, o blaster vazio, e levou, né, no intuito, coitada, levou. E aí a médica falou pra minha mãe, falou, se ela tivesse tomado mais 3, 2 comprimidos, ela tinha morrido. Mas não foi isso, gente. Foi cuidar de Deus, sabe por quê? Porque a hora que eles me levaram lá pra salinha, pra fazer a lavagem, eu não conseguia ficar deitada, porque é um cano desse tamanho que enfia no nariz da gente assim, né? Na sonda nasogástrica, hoje eu sei o que é. E quando ele colocava aquela sonda, ela passava o nariz, entrava na garganta, já me provocava vômito. Não precisou fazer a lavagem. Ele fez isso umas 3, 4 vezes e me deu uma bacia. Gente, eu vomitava, mas tanto comprimido, gente, inteiro. Tanto comprimido inteiro, eu não morri porque Deus cuidou que os comprimidos não dissolvessem, gente. Um pouco que você faz de farmacologia, você sabe. Os que demoram mais para dissolver no estômago são os que vêm revestido, porque ele tem que agir quando ele cai lá no duodeno, lá para baixo, mais lá para fundo no intestino da gente, certo?
Mas a maioria, por exemplo, um AS, a maioria dos remédios, ele cai no estômago, o ácido é muito forte, já dissolve no estômago, gente. Então a maioria era para ter dissolvido. E não dissolveu. O cara, o médico, o técnico de enfermagem, eu sei que era, ele ficava, gente, ele fazia cada cara, acho que ele viu Deus ali na minha vida, eu não vi naquele dia. Porque era muito comprimido inteiro, gente. Era uns comprimidos grandes, tava inteiro. E eu tomei isso, foi num domingo, num sábado de manhã. Isso já era final da tarde, era 4, 5 horas da tarde. Então era pra ter dissolvido tudo, gente. Vocês dão um pouquinho de farmacologia, vocês sabem. Era pra ter dissolvido tudo, era pra eu ter morrido antes de chegar no hospital. Eu lembro que a mãe, meu pai me colocou no carro, né, me levar de carro. Então era pra eu ter morrido antes, gente, muito antes. E aí eu fiquei internada ali, gente, sem conseguir comer, tomando soro, dormi uns 4 dias, porque porque assim, essas injeções que eles aplicaram eram os antagonistas, né, das medicações que eu tomei, as que eles conseguiram descobrir lá, que minha mãe levou os papel, levou os blister vazio, eram os antagonistas. Vamos supor, você tem uma intoxicação de losartana, né, que é pra pressão, baixar a pressão. Oi, Yarin, a Yarin tá ali, gente. Tá olhando o testemunho da mãe, né, filha? Te amo, viu? Princesa da mãe. Eles aplicavam o antagonista dessa medicação, que eu devo ter tomado essa medicação também, porque meu pai é cardíaco, ele toma esses remédios, né, pra pressão. E... gente, dá uma pressão que tá torta aqui, né? Deixa eu arrumar, vamos ver. Melhorou. Então, meu braço ficou todo cheio de injeção, eu tomei muito soro, gente, eram uns litros assim de soro, tomei muito soro. Lá pra quarta-feira, quinta-feira eu fui tentar comer, eu tava com muita fome, não conseguia comer nada, só vomitava. Eu nem sei, gente, a senhora estava do lado, eu não sei como que eu tomei banho. Olha, eu fiquei assim, desacordada no hospital. Aí na sexta-feira eu consegui comer. Aí quando eu consegui comer, minha mãe me pegou uma marmita lá do hospital, não sei lá. Pedi couve, me deram couve. Aí falaram realmente que ia dar bastante couve, né? Que eu acho que é bom pro intestino e tal, pro estômago. Aí eu, para de lamber, Yarin. Aí eu consegui comer. Filha, para de lamber, menina. Aí eu consegui comer, aí eu vim embora, né, gente? Enfim, a vida correu, a vida passou, né? É muito séria essa questão do suicídio. Oi, filha. Eu tentei uma nova vez, quando eu já estava casada ali com o Marcelo, foi aqui nesse apartamento já. Aqui no apartamento foi a única vez, eu tô nesse apartamento há 11 anos, foi a única vez, eu já estava convertida. Como eu falei pra vocês, tô passando a mão na Yarinha aqui, gente. Como eu falei pra vocês, eu converti de banco, né? Eu não deixei o Senhor trabalhar na minha vida. Não abri meu coração como agora. E aí também, sabe, o meu marido me oprimia muito, e muita coisa. O diabo me oprimia, usava ele pra me oprimir, né? A verdade é essa, viu, gente? Gente, a Erin nunca quer carinho, agora ela quer. E aí, eu tava tomando os remédios pra dormir, e o médico tinha receitado um... Gente, como é o nome daquele remédio que tá na moda agora, que todo mundo tá tomando, gente? Tá na moda do mundo, né? No mundo de crente, isso não tá na moda. Levosine, acho que é Levosine. Esse remédio que a galera toma, mas é Levosine, era gotas. E é uma dosagem muito forte. O médico falou, você começa com 1, 2 e depois você aumenta. Gente, quando você vai no psiquiatra, não descredibilizando. Eu vou até marcar uma semana que vem. Mas quando você vai falar 50 problemas para ele, você vai tomar 50 remédios, tá? Quando você vai, você tem que fazer coisa pontual. Inclusive, o psiquiatra é uma indicação da minha pastora, das mulheres. Ó, você tá passando por alguns momentos, não tá conseguindo dormir, descansar, vai no médico, toma um remedinho, nada de tarja preta, tá, gente? Uma coisa para te ajudar. Deus deu conhecimento aos médicos, né, para auxiliar a gente. É claro que tem cura, né, gente? Eu fui curada da doença que eu tinha, que era transtorno bipolar. Eu tomava um monte de remédio, eu não tomo mais. Eu fui curada, eu creio nisso. Mas enfim, e eu tomava essa porrada de remédio. Só que o problema, gente, eu posso ser sincera pra vocês, não era os remédios, sabia? Era a luta comigo e com o diabo. Porque ele me oprimia, eu não conseguia achar nada na palavra de Deus. Não é porque Deus falava comigo, é porque eu não ouvia, porque eu tava no pecado. Tava bebendo no final de semana, tirando racha, mentia, fazia coisa errada nesse sentido. Eu não tava com uma vida santa, que nem eu tô agora, tentando pelo menos. E aí teve um dia que o Marcelo brigou comigo por causa de alguma coisa, gente. Eu peguei aquele vidro, eu virei aquele vidro e deitei do lado dele, já agonizei ali.
A minha sorte que ele percebeu, ele ligou pro SAMU quando ele pegou o vidro do remédio que eu deixei em cima da pia, porque suicídio é assim, tá, gente? Ele não quer fazer para esconder, ele quer chamar a atenção dos outros. Ah, mas suicida é para chamar atenção, não é isso também. A gente quer chamar atenção, queria, né? Porque eu não sou mais, graças a Deus. Mas é uma coisa que tá dentro de você, uma coisa que grita dentro de você, que o diabo implanta dentro da sua alma, do seu espírito, sabe? Uma angústia, um desespero. E aí o cara do SAMU médico falou, olha, não vai dar tempo, se você não levar ela agora na UPA, ela vai morrer. E aí o Marcelo me levou no colo, me colocou no carro, me levou na UPA. Quando ele chegou na UPA, o pessoal já montou em cima dele. Porque falou, o que você fez com a menina? O que você fez com a menina? Porque, gente, hoje o crime tá terrível, né, contra a mulher. Então o pessoal já foi em cima dele, queria até prender ele. Uma enfermeira que eu tinha trabalhado com ela falou, não, eu conheço ela, eu já trabalhei com ela toma remédio, coitada, nossa, vamos entrar com ela, gente. Então liberou ele ali e entraram comigo, gente. Aí eu tive uma parada, não foi cardiorrespiratória como em 2002, eu tive uma parada respiratória. Esse remédio, ele age aqui, gente, no bulbo central do nosso cérebro. Quem comanda o nosso cérebro é esse bulbo aqui, ó, né? Ele que faz o movimento do coração, o movimento de respirar, ele comanda todinho no cérebro. É um negocinho que tem aqui na nossa cabeça. Por isso que às vezes a pessoa cai e bate aqui de moto e morre na hora, por causa de bater o bulbo. Essa parte, tá? E aí, gente, fiz a parada respiratória, fui reanimada ali, tudo, acordei, tudo, aquela coisa. Depois dormi de novo, aí depois acordei com a enfermeira lá. E aí, eu não lembro, gente, se eu fiquei no hospital internado. Acho que eu fiquei, saí na hora do almoço no outro dia, cara. Olha, atrapalhei a vida do Marcelo, coitado. Essa parte tem dó dele. E foi a última vez, gente. Graças ao bom Deus. Só que quando foi dezembro, acho que eu já contei pra vocês aqui, mas quando foi dezembro, que a minha vida apertou de um tanto e Deus também tava me apertando, o diabo queria me matar e Deus não deixava, mas Deus também tinha que deixar acontecer as consequências das coisas que eu fazia, para eu voltar para Bauru, para eu voltar para casa do Senhor, para eu voltar para Deus, entende? Eu entendo isso, eu não tenho raiva de Deus, eu agradeço Deus. Doeu, gente. Para chegar nesse dia de hoje aqui, ó, para agradecer, ó, dias aqui em oração, sangrando, dias. Mas enfim, agradeço ao Senhor Jesus por todo o aperto, eu sei que foi necessário. Hoje o Espírito Santo, na hora que eu fui tomar banho, falou comigo, falou, é você igual aquelas varas, é vara de marmelo que não quebra? O Espírito Santo falou pra mim, você é igual aquelas varas de marmelo, bate e não quebra, você não quebra. Só que ele não tava falando do diabo me bater, ele tava falando dele mesmo, do Espírito Santo me bater, me moldar. E eu sou dura, cara, eu sou uma pessoa dura, velho, a vida me deixou dura pra caramba. É difícil o Espírito Santo trabalhar na minha vida, gente. Quando ele consegue, olha, glória a Deus. Agradeço que Deus não desiste de mim, o Espírito Santo não desiste. Nossa, meu celular tá apitando um monte de coisa aqui, gente. Enfim, eu tô com calor porque essa luz ela esquenta. Vou abrir a janela um pouco, gente. Vou baixar porque eu tô de short. Vou ficar muito, mas vai estar cozido. Vou abrir um pouquinho aqui e fazer um hoje aqui. Então, gente, eu tô com a minha camiseta da Decol, da conferência. Eu tenho a do grupo de jovens, mas ela é muito agarrada. Eu gosto de pôr essa daqui que eu fico mais à vontade pra falar com vocês. O que eu ia falar, gente? Esqueci. Lembrei que eu sou dura igual aquelas varinhas que não quebra, né? Então, gente, em dezembro eu tava com um pouco só de remédio, porque quando eu mudei pra Ubatuba, a gente queria engravidar. Então eu fui numa psiquiatra ótima lá, não lembro o nome agora, que trocou as medicações. Eu tomava muita tarja preta, carbamazepina, sabe o que é aquele tegretol pra não convulsionar? Eu tomava diazepam. Eu fiquei 1 ano fazendo esse desmame. Esse 1 ano eu trabalhava num lugar lá em Ubatuba, eu cheguei até a desmaiar lá, porque meu coração deu uma falhada, sabe? O coração deu uma falhada. Ligaram pro Marcelo e falaram que eu tinha infartado, porque deu uma apagada legal lá no chão. Foi, fui pegar o negócio lá, apaguei. Mas eu sabia que era isso, ele também sabia, ele ficou calmo, era essa troca da medicação. Só que eu também tomava muita medicação, gente. Eu troquei, mas tipo 6 por meia dúzia, vamos dizer assim, né? Um monte de remédio, vivia chapado. E o que eu tava falando, voltar no fio da meada. O problema era o diabo também. Mas o problema era eu também, porque eu não queria enfrentar as dores que eu tava vivendo, buscar que nem agora. Eu busco na oração quando eu tenho uma dor, eu busco na palavra, assim, entendeu? Eu tenho dores ainda, eu tenho dores. Essa semana foi doída pra mim, ontem foi dolorido, hoje foi difícil. Mas hoje eu busco na palavra as coisas. E antes eu não tinha essa sabedoria, esse conhecimento. Entrava a palavra e saía por aqui, entrava e saía por aqui, não fazia morada, sabe? E eu fugia da dor.
Eu tinha problema no casamento, problema com bebida, problema até com drogas, né? E com companhias, principalmente quando a gente foi morar na praia. E eu escondia aquela dor no remédio. Ah, vou dormir. 6 horas da tarde, pá, vou dormir. Chapava o globo de remédio e deitava. Isso quando não chapava o globo de remédio, pegava uma garrafa de vinho e lenha pra dentro, você entendeu? Como que eu ia sarar assim? Como que Deus ia me curar assim? Eu fugindo da dor, fugindo. Porque foi muita dor, gente. Eu sofri demais na minha vida, era muita dor. Eu não conseguia lidar com toda a dor, porque eu não deixava Cristo me curar. Eu não deixava Cristo me curar. E aí eu com esse monte de remédio na kitnetzinha lá, falei, eu vou ligar pro Marcelo agora à noite, vou falar pra ele vir dar uma olhada na Yarin, que a Yarin não tá boa, mãe, ele vai me achar morta aqui e vai cuidar da Yarin. Minha preocupação era essa, eu não queria saber se é pro céu ou pro inferno, ai que loucura. E preocupação era Yarin. Gente, quando eu peguei aquele bolo de remédio na mão, quando é que eu vim pra cá, eu não vim com nenhum aqui em Bauru. Trouxe nenhum. Eu acho que eu trouxe só a fluoxetina, eu até joguei. Aquele bolinho de remédio, mas aquele que tinha era suficiente, eu ia dormir acho que uma semana, ia dar uma baixa glicemia, podia paralisar os rins, podia acontecer um monte de coisa. De acabar com a minha vida, não só me matar, ou me deixar na cama, né, aleijada, acabada, né, sofrendo ali, porque eu acho que esse era o plano dele. E aí, minhas amigas e meus amigos, não sei quem tá vendo esse vídeo, alguém tá vendo, eu sei que o senhor falou que alguém tá vendo esse vídeo e precisa ouvir essa palavra. O pessoal do meu imobiliário que eu passei são frequentadores de igrejas evangélicas, cada um na sua, mas são todos unidos, fazem grupo de oração, inclusive aqui não falei pra vocês, aqui é a Érica, que eu faço tudo com ela, eu conheci ela lá, essa imobiliária. Ele chama Ângelo, o Ângelo ligou 10 horas da noite, gente, ligou e falou, Sabrina, esses comprimidos que você tá na mão, larga agora. O Senhor está me mostrando você com um monte, ai gente, me arrepia, com um monte de remédio na mão, que você vai se matar, você larga agora, você não vai te matar, se matar, Jesus te ama, Deus ama a sua vida, Deus quer mudar a sua vida. Gente, eu não lembro muitas palavras que ele falou, mas eu sei que foi o suficiente para eu largar os remédios, ficar com ele um tempo ali, desligar a ligação, ficar com ele um tempo em mensagem, e ele foi cuidando da minha alma. Vamos pra igreja, irmã, vamos pra igreja. Foi na quinta-feira. Quando foi no domingo, eu fui surfar de manhã. Acho que eu até contei pra vocês aqui já, né? À noite eu fui na igreja, gente, eu não ouvi nada. Era época de Natal, pregação de Jesus, eu não ouvi nada pregação. O Espírito só acalmando, o Espírito Santo só me acalmando, me acalmando, me acalmando. E falou, você tem que tomar uma decisão. Quando eu acordei na segunda-feira, eu falei, vou voltar pra minha casa. Minha mãe, ai, não tem lugar onde você ficar, você não avisou. Falei, tô nem aí, tô voltando, arruma um canto aí que eu tô voltando. Sabe? E eu, como eu falei, eu tive uma resistência ainda para engrenar, sabe, com o Senhor, né? Mas, gente, você que acha, eu queria falar várias coisas aqui. Vamos lá. Primeiro, você que tá com intenção de se matar. Na Bíblia não tá falando nada. Eu fiz uma pesquisa, gente, na internet agora, rapidinha. Mas também não é profundo, tá, gente? Pesquisa de internet, já falei, não sou teóloga, não tenho formação nenhuma, não sou pastora. Eu sou uma simples cristã tentando ajudar os outros, né, através do canal. Na Bíblia não tá falando nada ali nessa pesquisa que eu fiz, mas tem um mandamento, que é não matarás, né? Então você não pode tirar a sua própria vida, porque Deus te deu essa vida, né? Ela é tão preciosa, gente, ela passa tão rápido. Então, primeiro ponto, se você tá com pensamento suicida, eu não sei se tem como mandar direct aqui, gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu Instagram. Se você tiver com pensamento suicida, me chama no Instagram, que eu vou te ajudar. Eu vou te encaminhar para a igreja, para o pastor, vou passar o seu contato para alguém, vou primeiro orar com você e a gente vai te ajudar. Eu não vou caminhar com você, porque eu não tenho essa unção, mas esse primeiro contato eu consigo fazer com você. Qualquer cristão pode fazer. Esse negócio, eu não posso orar pelas pessoas. Eu posso orar. Eu não posso carregar o problema das pessoas comigo, porque Deus está tratando com cada uma. Mas eu posso ajudar e eu posso orar. Isso, gente, qualquer cristão tem que fazer, tá? É a obrigação nossa. Primeiro, se você tá com esse pensamento, tudo que o diabo tá falando na sua mente, que ninguém gosta de você, que você é sozinha. Gente, eu passei essa situação ontem, eu fiquei no evento ontem sozinha, sangue do meu sangue, sabe? Eu fiquei sozinha. Enfim, depois eu conto pra vocês. E eu vim embora com esse sentimento. E ao mesmo tempo o Senhor já veio trabalhando na minha mente. O Senhor veio trabalhando com o Espírito Santo. Não deixa, gente. Eu sou importante sim. As pessoas gostam de mim sim. E se ninguém dessa terra gostar, minha mãe gosta. Meu pai, meu padrasto gosta, né? Meu padrasto, que eu chamei de pai, gosta. Minhas irmãs gostam. As pessoas que eu gosto gostam de mim, gente. E quem não gostar de mim,
Olha, glória a Deus, paciência, cuida cada um da sua vida. O Senhor me ama, Deus tem um plano na minha vida desde o dia que eu fui sementinha na barriga da minha mãe. Então ninguém pode dizer o contrário. Eu sou filha do Rei, eu sou filha do Senhor Jesus. Eu sou filha de um Deus, gente, que ressuscitou mortos, que mortos são ressuscitados no nome dele. Pessoas que estão no leito de morte, no hospital com a morte decretada, voltam a viver. Ele aguentou tudo na cruz. Já foi cientificamente comprovado que nenhum ser humano pode aguentar o que Jesus aguentou, gente. Ele era um pedaço de Deus na terra, ele era o verbo aqui vivo, encarnado na terra. E no terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou. Vocês me entendem? É isso que vocês têm que pôr na mente. Nada pode abalar a gente. Gente, a semana tudo me abalou. Como tá aqui na palavra, ó. Olha na palavra. 2 Coríntios 4:8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre nosso corpo o morrer de Jesus. Por que isso, gente? Porque ele morreu por nós. Nós carregamos essa bênção. Nós carregamos porque a morte dele para nós foi bênção, foi misericórdia, foi salvação. Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, se você tiver com pensamento suicida, achando que ninguém gosta de você, eu gosto, Jesus gosta, a gente te ama, não faz nada com a sua vida. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Eu tô sem internet, vai demorar para carregar hoje, mas eu vou deixar. Eu creio que Deus vai fazer essa pessoa esperar para ouvir a minha palavra. Eu não tenho marketing, gente, eu compartilho às vezes no status, eu não sei compartilhar no Instagram, eu não sei nada, gente, de internet, tá? Mas eu sei só falar a palavra de Deus que eu vivo, que eu sinto. É isso que eu queria falar com vocês, gente. Em segundo, depois eu vou gravar um vídeo também pra vocês do que eu vivi toda essa semana. Essa semana foi punk, cara, mas eu passei, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vencemos mais uma semana, Pai amado e querido. Gente, nosso Deus é esse. Eu tenho que encerrar a palavra, porque o que eu tinha que entregar pra vocês, eu entreguei. Certinho, ó, 27 minutos, o meu tempo, Deus já falou, o meu tempo é meia hora sempre, eu não posso passar disso. Deus é muito bom, né, gente? Olha, Deus é muito bom, você não deixa ninguém. Minha amiga falou no carro pra mim, minha amiga Thaís me trouxe hoje. Deus preparou até carona pra mim hoje, pra vir embora. E quarta-feira agora, na culto das mulheres, vai ser sobre a nossa identidade de Cristo. E a minha amiga falou, amiga, não deixa nada te abalar, não deixa nada fazer você perder sua identidade em Cristo. Então eu tenho que saber quem eu sou em Cristo. Eu sou filha, eu sou futura mãe, né? Mas se você é mãe, você é mãe, você é irmã, você é filha, você é neta. As pessoas amam você, você tem a sua identidade em Cristo. Gente, eu tô me santificando. Dezembro não conta, tá? Dezembro foi um meia boca assim com Deus, porque foi bem no finalzinho de dezembro que eu voltei, né, pra igreja. Aí, na verdade, as três semanas do mês de janeiro eu também fiquei igual a Samara aí, ó. Deus tentando quebrar, e não quebrava. Até o dia que eu falei pra vocês que eu ajoelhei na quarta-feira. Depois que a pastora Silmara me ungiu e eu consegui me quebrar perante o Senhor, cara. Porque eu apanhei pra caramba, velho. Apanhei muito. E a bichona aqui não quebrava. Mas quando Deus tem um trabalho pra fazer na vida da gente, vai quebrar. Deus vai te quebrar, Deus vai te moldar. A gente fala... Na Bíblia falando que nós somos vasos do Senhor, né? Porque o oleiro, ele pega o barro ali, ó, tudo sujo, né? Tudo cheio de galho, tudo bagaçado. Aí ele vai moldando, ele vai fazendo o quê? Purificando. Como que faz eu nunca vi o vídeo, gente, mas você lembra aquele filme Ghost lá, né? Que crente nem pode assistir, mas quando a gente é criança, a gente assistia. Quando a menina lá põe o barro ali no negócio, ela fica com um pedalzinho, chuchando assim pro negócio rodar, pra bandeja ali rodar, e aquele barro ali. Como que faz o vaso?
ela pega e molha a mão na água ali, numa espuma, na água. É assim que Deus faz com a gente. A água é o Espírito Santo, é a santificação, entende? Então ele vai fazendo ali, ó. Ele vai fazendo com a água, ele vai moldando a gente, fazendo os vasos. Vaso vazio por dentro, tem que ser vaso oco, porque o Espírito Santo tem que habitar. Por que vaso oco? Tem que sair o seu orgulho. Gente, só que eu não tô falando orgulho com as outras pessoas, tá? O povo tá confundindo ser crente e ser tonto. Não é isso, tem que ter o caráter de Cristo. Então você tem que deixar Deus trabalhar. A partir do momento que você tira o seu orgulho, quando uma pessoa fizer alguma coisa pra você, em vez de você revidar, o Espírito Santo vai falar, cala a tua boca. Calada vence, fica quieta. Ó, você quer falar? Então, em vez de você falar isso, você fala isso aqui só. Entende? É isso, o vaso vazio, é isso. Tem que esvaziar de você para Deus colocar o Espírito Santo e poder preencher a sua vida ali e você começar a ter uma vida com Cristo, gente. Deu os 30 minutos. Falei, acho que até demais, mas foi bonito agora que eu falei do vaso, hein? Foi legal. É isso, gente. Glória a Deus. Fui pro culto hoje 5 horas. Mais uma semana vencida. O nome do Senhor é glorificado. Amanhã eu vou tomar decisões importantes na minha vida. Mas a mais importante, gente, decisões importantes, relevantes, tá? Relevantes. Porque a minha decisão mais importante foi 7 anos atrás ter me batizado, ter entregado a minha vida para Deus. E a mais importante foi agora, em janeiro, nesse dia, lá perto do dia 28, que eu me quebrei de verdade, que eu realmente deixei o Senhor entrar na minha vida. Gente, eu abri mão de tudo. Eu perdi casamento, perdi minha moto, você entendeu? Perdi dinheiro, perdi o meu nome tá sujo. Perdi uma pessoa que eu estava lá em Caraguatatuba quando eu vim para Bauru. Essa pessoa quis continuar comigo, eu não quis mais, porque eu não falei que eu não vou ficar em pecado. Eu venho perdendo. Só que essas perdas, eu estou escolhendo abrir mão para servir o Senhor, para me santificar. Então, dentro de tudo que eu abri mão, gente, uma coisa que aconteceu essa semana na quinta-feira não vai fazer eu perder minha bênção, você entende? O que abrir mão disso que eu conquistei, porque o Senhor me deu, mas eu já tinha avisado quando eu entrei lá. Eu falei, se me apertar aqui, se acontecer alguma coisa comigo, o Senhor vai me tirar daqui. E é isso que a gente vai fazer amanhã. O Senhor vai me tirar desse lugar e me colocar em outro, depois eu venho contar pra vocês, tá bom? Então, gente, eu vou deixar aqui meu Instagram, até @meninaflordelis. Se você tiver pensamento suicida, você precisar de ajuda em alguma área da sua vida, tá bom? Eu consigo ajudar vocês na área familiar, consigo ajudar vocês o divórcio, né? O que não fazer para não divorciar, né? Para não acabar o casamento, ou o que fazer quando for escolher uma pessoa. Eu consigo ajudar vocês nessa parte de EQM, de quem já tentou suicídio, sabe, gente? Foi o que eu aprendi ontem no culto do evento que eu fui ontem na Listadas. Lugar você ocupa, território você conquista. Os territórios que eu consegui foram guerras que eu já travei e eu ganhei, para honra e glória do Senhor Jesus. Então eu consigo ajudar vocês, tá bom? Eu queria deixar o grande beijo. Hoje não foi praticamente estudo bíblico, mas foi uma voadora gospel, que nem meu pastor fala, né? Do Espírito Santo. Essa palavra aqui veio de encontro mesmo, gente. Tudo pode acontecer com a gente, mas nada pode nos tirar do centro da vontade de Deus. Nada, gente. Então vamos orar, gente. Eu orei antes de começar, eu vou orar com vocês também. Estender um pouquinho o vídeo, mas vamos orar, tá? Deixa eu beber uma aguinha. Olha, gente, hoje a Yarin ficou com a porta aberta, nem latiu, ó. Deus tá preparando as coisas, né? É bem caseiro, tá, gente? É na minha casa, no meu apartamento, não tem preparação. Hoje eu tô multimídia, hoje eu tô com o sonzinho, hoje eu tô com a caixinha, ó, da Shopee, que eu fico cantando, que tem um microfone, essa caixinha aqui, ó, tem um microfone aqui, ó. Uma vez eu tava no banheiro lá da H Costa, e me veio na mente que esse microfone, o Senhor me falou, né, que eu vou ser pregadora, né? Glória a Deus, amém, recebo. E hoje o Senhor me revelou dormindo também, gente, no sonho, o que mais que Ele vai fazer na minha vida. Aí eu coloquei aqui, ó, meu tablet de criança. Eu uso para ler a Bíblia também, viu, gente? Eu gosto desse tablet, eu uso de vez em quando. Eu baixei uma Bíblia aqui, mó legal. Então, tô toda multimídia hoje, com o celular, com a Bíblia de papel, ó. Com a Bíblia de papel aqui, gente, ó. Com o carrinho de light de meia, celular, tô toda multimídia. Mas vamos lá, gente, vamos orar. Não acredito que eu tô feliz, gente. Foi tão difícil essa semana, olha, Deus olha. Bom, Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa palavra, Deus, chegue quem realmente precisa ouvir, Deus. Eu tenho 3 inscritos no meu canal, Senhor. São 3 pessoas que a minha palavra
aliás, a tua palavra através da minha boca tocou na vida dessas pessoas, Deus. Eu quero fazer, Senhor, um ato profético aqui, Deus, como Pedro e João, Senhor, quando eles chegaram no templo, né, para pregar, na sinagoga, tinha um mendigo pedindo esmola, né, um coxo pedindo esmola, e ele pediu esmola, e Pedro falou para ele, não, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, onde essa palavra chegar, Senhor Jesus, o Senhor sabe o quanto eu fui quebrada, o quanto eu fui surrada, o quanto eu fui oprimida essa semana. O Senhor sentiu a dor do meu coração na quinta-feira, Deus. Mas o Senhor me renovou. O Senhor me renovou. A sua misericórdia me renovou hoje, Senhor, alguns dias depois, Pai. Então faça isso na vida dessa pessoa também, porque eu não posso dar nada para ela. Mas o que eu tenho eu posso dar, Senhor. Então, no nome do Senhor Jesus, o que eu tenho em mim, Deus, eu reparto com essa pessoa, Pai. Eu transfiro também para essa pessoa, Deus. Que ela seja batizada com o Teu Espírito Santo, Senhor. Que ela queira conhecer mais de Ti, mais a Tua palavra. E que nada nesse mundo, Senhor, distraia essa pessoa, Deus, da busca dela ao Senhor, Deus. Eu sinto, Deus, que tem uma pessoa que acha que o Senhor não fala com ela. Mas ela não escuta, Deus, porque ela está cheia de pecados, ela precisa pedir perdão, ela precisa se arrepender, Senhor. E a hora que ela pedir perdão, o Senhor vai entrar na vida dela, ela vai entregar a vida dela ao Senhor. E o Senhor vai entrar e vai mudar, Deus, como o Senhor tem mudado a minha vida. Todo dia o Senhor muda a minha vida, Deus. São 24 horas de mudança, eterna espera, 24 horas. Eu comentei com o líder do evangelismo essa semana, que, nossa, ser crente é uma loucura, né? Viver assim. Eu vi uma pregação. Quem falou? Alguém pregou e eu vi, gente. Ser crente é viver no fio da navalha mesmo, sabe, gente? Tá ali, ó. Então, que essa pessoa conheça o poder do Senhor na vida dela, Deus, porque o Senhor é o Cristo, Pai. O Senhor ressuscitou no terceiro dia. O Senhor sofreu tudo. Foi pisado, foi coroado de espinho, teve as mãos pregadas, os pés pregados naquela cruz. Glória a Deus por isso. E no terceiro dia o Senhor ressuscitou. O Senhor já fez tudo que tinha que ser feito, Pai. O resto depende de nós buscarmos, o santificarmos. Então visita a vida de cada pessoa que vê esse vídeo agora, Deus, e mostra para ela tudo que o Senhor me mostra todos os dias, desde o dia que eu nasci, Deus. Que o Senhor é vivo, Pai, que o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, Deus. Eu entrego, Senhor, nessa semana, Pai, me dá ânimo, Senhor, me dá descanso também espiritual, Deus, para eu poder estudar a Tua Palavra e gravar o vídeo do estudo de Gênesis, Pai, continuar no propósito que o Senhor colocou na minha vida, Deus. Eu te amo, Jesus. Obrigada por Senhor. O Senhor ter me salvado. E hoje, Deus, se eu morrer hoje, eu sei que eu vou para os Teus braços. E eu te amo, Jesus, por isso, por todo o cuidado. Obrigado, Deus. Obrigado. Continua cuidando de nós, Senhor. Entregamos a Ti mais essa semana, Deus. No final de abril e o início de maio, Deus, nas Tuas mãos, Deus, em nome de Jesus, amém. Ai, gente, passou muito tempo, né? Um beijo, amados. A paz de Cristo esteja com vocês, tá bom? Amo vocês, amo a vida de vocês em Cristo. Um beijo, queridos, amados do Senhor.